Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, quarta-feira, dia 16 de agosto, nós vamos meditar o Evangelho da liturgia de hoje, o Evangelho de São Mateus, capítulo 18, versículos 15 ao 20. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: se teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo, mas em particular, a sós contigo. Se ele te ouvir, tu ganhaste o teu irmão. Se ele não te ouvir, toma contigo mais uma ou duas pessoas, para que toda a questão seja decidida sobre a palavra de duas ou três testemunhas. Se ele não vos der ouvido, dize-o à igreja. E se nem mesmo a igreja ele ouvir, seja tratado como se fosse um pagão ou um pecador público. Em verdade vos digo, tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. De novo eu vos digo, se dois de vós estiverem de acordo na terra sobre qualquer coisa que quiserem pedir, isso vos será concedido por meu Pai que está nos céus. Pois onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, eu estou ali no meio deles. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, nós estamos vivendo a Semana Nacional das Famílias. É uma oportunidade maravilhosa que a igreja nos oferece para meditarmos sobre como vai a nossa família. Porque família é um projeto de Deus. E por isso nós devemos lutar com todas as nossas forças por nossas famílias, pela tradição do amor, do respeito, da hierarquia, da fidelidade e da fé dentro dos nossos lares. Na família, nós precisamos voltar a preocupar muito mais com aquilo que nós somos do que com aquilo que nós temos. E como família cristã, não podemos abrir mão dos princípios e valores que a palavra de Deus nos ensina. A família é um dom de Deus. E eu quero declarar isso hoje. A minha família, a sua família, é bênção do Senhor. Família é como uma grande construção. Essa construção que precisa sempre de ser renovada, de ser restaurada. Precisa de reforma, precisa de muitas coisas para se manter firme. A família é assim. Sempre vamos ter que corrigir, que consertar alguma coisa entre nós, fazer uma manutenção, renovar e vigiar todos os dias para que a nossa família não desabe, não desmorone. Mas a verdade é que muitos não têm tido paciência com os familiares. Às vezes, isso é uma verdade, irmãos e irmãs. Nós tratamos muito bem as pessoas de fora, as pessoas da igreja, as pessoas da rua, mas quando chegamos em casa, muitos são intolerantes, impacientes com os de casa. E isso nós devemos refletir. Como nós temos tratado os nossos familiares, como tem sido a nossa relação familiar, porque a primeira igreja é a igreja doméstica, e a nossa família, o nosso lar, deve ser esse ambiente que chame a presença de Deus. O lar cristão deve ter como fundamento o Senhor, e Deus deve fazer parte, Deus deve e quer habitar na nossa família, habitar no coração de cada familiar. E a nossa casa estar protegida pelos anjos do Senhor.
e marcada com o sangue do Cordeiro. Então nós somos chamados a amar e devemos começar esse amor dentro de casa. Não adianta nós sermos bons para os outros. Não adianta nós sermos bons na igreja, nós sermos bons no trabalho, sermos bons até para os vizinhos, se nós não amamos os nossos. Se dentro de casa nós não estamos vivendo dignamente. Sabe, isso é muito sério. E essa semana da família nos dá a oportunidade de meditarmos sobre isso. E se não estamos agindo corretamente com os nossos familiares, ou se nós temos sentido que os nossos não têm nos tratado como nós merecemos, essa palavra hoje é para a nossa família. No livro de 1 Coríntios, no capítulo 13, São Paulo vai falar sobre o amor. Ele vai dizer: o amor é paciente, o amor é bondoso, o amor não é invejoso. O amor tudo crê, tudo espera, tudo suporta. É esse amor de Deus, que deve fazer parte da nossa família. E precisamos meditar. Porque na igreja nós desejamos a paz de Cristo. Nós expressamos o nosso amor para pessoas que nós vemos até pouco. Às vezes no trabalho, você sorri, você até diz que as pessoas do seu trabalho são importantes. Você valoriza, você elogia. Mas e dentro de casa? Nós temos elogiado os nossos? Nós temos usado de gentileza na nossa família? Os filhos, muitas vezes, com os colegas, são excelentes amigos, mas os filhos têm sido amigos dos seus pais? Os pais têm sido amigos dos seus filhos? Nós precisamos meditar sobre isso. Porque se lá fora nós somos uma bênção, mas dentro de casa nós não temos paciência, somos grosseiros, murmuramos e usamos palavras que ofendem, nós precisamos repensar os nossos princípios e valorizar de verdade aquilo que é mais importante, aquilo que Deus nos deu como herança, que é a nossa família. No livro de Provérbios, no capítulo 22, versículo 6, vai dizer: ensina o seu filho o caminho que ele deve andar, porque quando ele envelhecer, ele não vai se desviar dele. Então, se nós amamos os nossos filhos, não somente da boca para fora, mas de coração, nós devemos demonstrar esse amor. Pais, demonstre para os seus filhos que você os ama, através de um abraço, de um beijo, através do carinho. É muito mais do que dar alguma coisa material para os filhos, mas é dar aquilo que o mundo não pode dar. Quantos filhos têm a vontade de ouvir: eu te amo, você é especial, você pode contar comigo, eu te abençoo. Essas coisas tão simples. A esposa elogia a sua esposa, esposa elogia o seu marido, e vamos trazer a presença de Deus de volta para dentro da nossa casa. São Paulo, no livro de Efésios, no capítulo 6, versículo 4, ele dá um sábio conselho aos pais, e ele vai dizer: pais, não provoqueis, não exaspereis, não provoque a ira dos seus filhos, mas cria os filhos na disciplina e no amor do Senhor. Os pais devem ser bom exemplo para os filhos, pois se os pais vivem brigando, se os filhos só ouvem discussões, o que esses filhos vão ser? Como eles vão agir? Então nós precisamos, nós pais, sermos bom exemplo para os nossos filhos. Exemplo em tudo.
Se você não quer que o seu filho seja um alcoólatra, que o seu filho seja um viciado em qualquer coisa, seja você o exemplo. Se você quer que os seus filhos respeitem os outros, se respeitem. Se você quer que os seus filhos sejam fiéis a Deus, os pais devem ser os primeiros a levar os filhos para a igreja, a trazer para o coração dos filhos aquilo que é de Deus. E isso vai fazer uma grande diferença na vida dos seus filhos. Para o marido e a mulher, no livro de Efésios, no capítulo 5, versículo 25, vai dizer: maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. E um pouco antes vai dizer: mulher, sede submissa aos vossos maridos. E essa palavra submissão não é escravidão. É um chamado para caminhar junto. Mas sabendo que o marido, ele tem uma grande responsabilidade. Amar as mulheres como Cristo amou a igreja. Então, se nós maridos queremos o amor e o respeito das nossas esposas, nós devemos amá-las como Cristo amou a igreja. E como Cristo amou a igreja? Dando a vida por ela. Então, para nós maridos, nós temos a missão de amar de verdade as nossas esposas, até o ponto de dar a vida por elas. E também, no livro de Efésios, vai ter um conselho precioso para os filhos, que vai dizer: filhos, sejam obedientes aos vossos pais no Senhor, porque assim é justo. Honra seu pai e sua mãe, para que vivas bem, para que você seja feliz e tenha longa vida sobre a terra. A chave de termos uma vida abençoada é honrarmos os nossos pais. E a maneira que nós honramos os nossos pais é através dos nossos gestos e através das nossas atitudes. No Evangelho, o Senhor Jesus vai ensinar justamente sobre isso. Sobre como vivermos em comunidade. Sobre como vivermos em família. E nós sabemos, e o Senhor sabe, que é difícil viver assim. Porque são pessoas diferentes que precisam conviver. E sem a graça de Deus é impossível. Então Jesus vai falar sobre a reconciliação. E é muito bonito porque ele começa dizendo: se teu irmão pecar contra ti. Não é se você tem algo contra seu irmão, mas sim se ele pecar contra você. Então, o caminho que o Senhor nos manda e nos orienta vai exigir de nós um amor concreto, um amor autêntico, um amor verdadeiro. São Paulo vai nos dizer que não se põe o sol sobre o nosso ressentimento. Então, a palavra vai nos dizer para procurarmos em particular o irmão, pessoa da nossa família, e tentar resolver aquela situação. E se for resolvido, nós estaremos ganhando aquela pessoa. Nós estaremos salvando a nossa vida do pecado e a vida daquela pessoa do pecado. E o Senhor então pede que, se não acontecer, que possam ir 2 pessoas para ajudar na reconciliação. E se não adiantar, assim levar para a igreja. Mas se nem mesmo assim ouvir, seja tratado como um pagão, como alguém que não faz parte daquela comunidade. Então o que o Senhor nos ensina é que nós temos que lutar para conviver bem. Nós temos que lutar pela harmonia na nossa comunidade, na nossa família, usando todas as armas possíveis para salvar os relacionamentos fraternos. Temos que lutar dentro da nossa casa contra as divisões.
Temos que lutar contra as mágoas, os rancores, o mal que vem para nos separar. Sabe quem fica mais revoltado com a sua família feliz? É o inimigo, porque ele não tem família. Então, meu irmão e minha irmã, o Senhor nos abençoou. Ele nos deu essa graça de sermos família. Então temos que lutar. E o que Jesus nos ensina é algo que nós falamos muito: cortar o mal pela raiz antes que se espalhe. Essa deve ser uma estratégia dentro da nossa casa. Cortar o mal pela raiz. E Jesus, ele termina dizendo que a vida comum é tão importante que até a oração que é feita por 2 ou 3 pessoas sobre tudo que nós pedimos ao Pai vai ser concedido. E trazendo para a nossa família, eu posso afirmar que a oração em família é uma das armas espirituais mais fortes que existem contra as armadilhas do inimigo. Nós ouvimos muitas pregações sobre esse versículo, de onde estiverem 2 ou 3 reunidos. Mas muitas vezes ele é voltado para a igreja, para um grupo, para um movimento. Mas eu creio que esse versículo está inserido também diretamente na vida familiar. Porque onde estão 2 é um casal, e 3 é o casal e pelo menos um filho. Então a oração, ela deve nascer dentro das famílias. É dentro de casa que nós devemos começar a experimentar o poder da oração. E para finalizar, um testemunho. E eu já testemunhei isso muitas vezes. Nós somos uma família de 15 filhos. Papai e mamãe passaram muita dificuldade para nos criar. Mas nos momentos mais difíceis, o poder da oração em família foi a resposta de Deus para nós. Na minha casa, eu e minha esposa e minha filha somos provas vivas do poder da oração em família. Então hoje eu quero te convidar: reúna a sua família e creia, quando estiver 2 ou mais reunidos, ali o Senhor está presente. Eu te convido então, vamos à nossa oração. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Senhor, faz de cada lar, de cada família, um lugar do seu amor. Cura, Senhor, as amarguras, as contendas, as divisões. E abençoa cada família nesse dia. Tira o egoísmo, o rancor, e libera o perdão no coração dessa família, Senhor. Restaura o amor. Restaura o elo familiar. E tudo aquilo, Senhor, que tem se levantado para destruir essa família, nós repreendemos pelo poder do seu sangue precioso. Ordenamos que vá aos pés da cruz do Senhor e que de lá não volte mais. Senhor, que nesse dia a sua bênção seja derramada abundantemente sobre cada lar. Restaura as nossas casas, Senhor. Restaura as nossas famílias. Amém, amém e amém. Nós estivemos reunidos e vamos permanecer unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Até amanhã, se o Senhor nos permitir.